Bem-vindos ao debate. É excelente estarmos juntos para mais um espaço de discurso acadêmico e de análise de múltiplas perspectivas sobre a teoria do marketing. Hoje o nosso foco recai sobre algo que, olha, todo estudante de marketing ouve logo na primeira semana de aula, o famoso mix de marketing. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui para essa conversa. E, bom, esse é um assunto inescapável, né? Com certeza. Nós vamos avaliar o clássico, o quase onipresente modelo dos 4Ps, popularizado por McCarthy, em contraste direto com uma proposta muito instigante do Van Watershot e do Van den Bolt. Esses autores defendem que a gente precisa abandonar os 4Ps em favor de uma classificação baseada em funções genéricas de marketing. O que para muita gente na área soa quase como uma heresia. Exato. Mas para quem está nos ouvindo, especialmente estudantes e futuros gestores, trabalhar com uma taxonomia lógica, mutuamente exclusiva e coletivamente exaustiva, não é apenas um detalhe acadêmico chato. É literalmente o alicerce para você conseguir planejar, executar e medir as suas estratégias de mercado. E essa nossa discussão de hoje emerge diretamente de uma análise profunda do artigo The 4P Classification of the Marketing Mix Revisited. Para deixar claro logo de cara onde eu me posiciono, eu defendo que a nova classificação funcional proposta por esses autores resolve as falhas fundamentais do modelo clássico, especialmente a bagunça conceitual gigantesca em torno da categoria de promoção de vendas. Bom, o artigo que vamos analisar hoje é, sem dúvida, um divisor de águas na tentativa de organizar a nossa área. Mas a minha perspectiva foca muito mais na realidade do mercado e, sabe, no valor prático das teorias. Eu vou argumentar aqui que a simplicidade pragmática e o apelo fácil de lembrar dos 4Ps originais têm uma eficácia muito superior na vida real de um gestor e também na formação dos estudantes. Nós precisamos questionar se essas novas divisões e matrizes hipercomplexas realmente eliminam a ambibilidade no dia a dia, ou se elas apenas criam um problema ainda mais difícil de explicar em uma reunião de diretoria. Acho que esse é exatamente o ponto onde a gente precisa começar. E para isso, a gente precisa olhar para as falhas inerentes do modelo dos 4Ps, usando a lente dos critérios de classificação que o Hunt propôs lá em 1991. Pensa nos critérios do Hunt como o código-fonte de um software. Se o código for confuso, se for cheio de remendos, o software vai travar. Os autores do artigo argumentam que o código dos 4Ps é estruturalmente falho. Como assim estruturalmente falho? É que não há clareza se os 4Ps classificam atividades, processos ou instrumentos. Quando a gente diz que uma taxonomia precisa ser mutualmente exclusiva e coletivamente exaustiva, a gente quer dizer algo muito simples. Cada tática de marketing que existe precisa ter uma caixa específica para morar, e nenhuma tática pode morar em duas caixas ao mesmo tempo. E é aqui que os 4Ps começam a desmoronar. Principalmente por causa do quarto P, a promoção. Ah, promoção de vendas é o alvo favorito de todo mundo que quer criticar o McCarthy, não é? Exatamente, e com toda razão. Imagina que você é um gerente de marketing organizando o seu orçamento. Você tem a caixa de publicidade, você tem a caixa de venda pessoal, a caixa de relações públicas, e aí você tem um balde enorme chamado promoção de vendas, onde você simplesmente joga tudo que sobrou. Cupons, amostras grátis, displays no ponto de venda, descontos temporários. É tipo aquela gaveta da bagunça na cozinha, sabe? Sei bem, mas essa gaveta às vezes salva vidas na prática. Pode até salvar, mas academicamente é um desastre. Os autores mostram com evidências claras que a promoção de vendas rotineiramente se sobrepõe à publicidade. Por exemplo, se eu coloco um cupom de desconto recortável dentro de um anúncio de revista, isso é publicidade porque está na revista ou é promoção de vendas porque é um cupom? Pior ainda, a promoção de vendas frequentemente se sobrepõe ao produto e ao preço. Stanton, lá em 1978, já dizia no material que a promoção de vendas é um dos termos mais confusos e mal compreendidos do nosso vocabulário. Ela é definida de forma residual e negativa. Sim, a definição por exclusão. Exato. Ela é literalmente definida como tudo aquilo que não é publicidade, venda pessoal ou relações públicas. Como é que estudantes de marketing vão construir teorias sólidas ou medir o retorno sobre investimento de uma campanha se as categorias estão todas misturadas e baseadas no que sobrou? Olha,
Sinto muito, mas eu não concordo com isso. Deixa-me explicar o porquê. Eu não discordo de forma alguma que exista uma confusão empírica em torno da definição de promoção de vendas. O próprio artigo faz um trabalho excelente ao mapear essa verdadeira salada de definições das décadas passadas. O problema é usar essa imprecisão no mundo real como uma desculpa para dizer que o modelo 4P inteiro é um fracasso que precisa ser descartado. Mas se a base é falha, Se a gente olhar com atenção para o próprio texto, os autores admitem que teóricos de peso como Schultz, Robinson, Peter e Olson perceberam algo muito interessante sobre isso. A promoção de vendas funciona na prática como uma ponte entre os vários elementos do mix de marketing. uma ponte, ou uma muleta para um modelo que não consegue classificar as coisas direito. Uma ponte real e totalmente necessária. Essa flexibilidade de transitar entre a propaganda, a força de vendas e o ponto de venda é uma característica da própria ferramenta, não um erro de design do McCarthy. A ambiguidade que nós, os acadêmicos, às vezes detestamos porque não cabe em uma planilha perfeita é exatamente a versatilidade que o profissional de marketing ama e precisa. Vamos pegar o seu exemplo do display no ponto de venda. Se ele atua comunicando um novo benefício do produto ou oferecendo um corte de preço temporário, isso depende totalmente do uso que o gestor está fazendo dele naquele momento. A promoção de venda sobrepõe outras áreas porque a função dela no mercado é justamente integrar as pontas soltas para fechar a venda. Tentar engavetar isso em uma taxonomia perfeitamente estanque e rígida é, no fundo, brigar com a realidade complexa do comportamento do consumidor. Não estou convencido por essa linha de raciocínio porque, francamente, flexibilidade tática no mercado não pode ser usada como justificativa para o caos estrutural na teoria. Preste atenção, o artigo não nega de forma alguma que a promoção cruza fronteiras. Pelo contrário, os autores abraçam esse fato. Só que eles estabelecem ali na proposição 5 do texto que as sobreposições em um modelo científico devem ser conscientes, deliberadas e explícitas. Elas não podem ser acidentes gerados só porque a gente não soube definir a categoria, como acontece nos 4Ps. A genialidade da crítica aqui não é só apontar o dedo, é mudar a lente pela qual vemos a promoção de vendas. E qual seria essa nova lente exatamente? É deixar de ver a promoção apenas como um instrumento de comunicação de segunda classe ou um balde de sobras. O texto sugere que promoções são, na verdade, incentivos de curto prazo, não rotineiros, desenhados para provocar um comportamento imediato. E o pulo do gato é o seguinte: esses incentivos são aplicáveis a todos os outros elementos do mix. Quando a gente trata a promoção como um repositório residual, o estudante aprende que ela é um apêndice, um extra. Quando nós a vemos como um indutor situacional, percebemos que o produto pode sofrer uma alteração promocional, o preço pode sofrer uma alteração promocional, a distribuição também. É isso que exige uma análise comparativa das 4 novas funções genéricas propostas pelos autores em relação aos 4Ps originais. Ok, vamos entrar nessa nova arquitetura então. Porque eu olho para essa solução proposta e me pergunto se o custo cognitivo para o estudante de marketing e para o gerente não é alto demais, como esses 4 novos critérios funcionais resolvem o que os 4Ps supostamente não conseguem. Eles resolvem isso voltando à estaca zero da teoria de troca. Especificamente usando o trabalho do Houston e do Gassenheimer de 1987. Os autores perguntam o que é absolutamente necessário e genérico para que qualquer troca comercial ocorra no mundo. A partir das condições básicas de que as partes precisam ter algo de valor, precisam se comunicar, entregar a oferta e querer trocar, eles derivam 4 funções genéricas, e não são simples traduções dos 4Ps. A primeira é a configuração de algo valorizado. Isso se liga intimamente ao conceito de produto, mas é mais amplo. A segunda é a determinação da compensação e dos sacrifícios. Que seria o preço. Sim, mas o termo valoração ou determinação de sacrifícios transcende o simples preço financeiro. Engloba o esforço de busca do consumidor, o custo psicológico do comprador, o tempo investido.
A terceira função é a colocação da oferta à disposição, que refina nossa velha visão de distribuição ou praça, focando na facilitação da troca de forma mais sistêmica. E a quarta é trazer a oferta à atenção e influenciar percepções, que abrange a comunicação ou simbolização. Certo. Você acabou de descrever produto, preço, praça e comunicação usando frases mais longas. Onde entra a revolução que resolve o problema da promoção de vendas? A revolução está na proposição 6 do artigo. É aqui que o brilhantismo acadêmico aparece. A promoção de vendas é sumariamente removida dessa lista de funções genéricas. Removida completamente? Completamente. Por quê? Porque a promoção de vendas não é essencial para toda troca. A esmagadora maioria das vendas no mundo ocorre sem nenhum desconto especial, cupom ou brinde extra. Portanto, não faz sentido lógico ela estar no mesmo nível hierárquico do produto ou do preço. A partir disso, os autores introduzem a segunda dimensão da matriz, a separação entre instrumentos básicos e instrumentos complementares. Instrumentos básicos são permanentes e de longo prazo. Instrumentos complementares, que é onde a promoção entra de verdade, são de curto prazo, situacionais, desenhados especificamente para superar barreiras temporárias à ação. Esse é um argumento convincente. Mas você já considerou o labirinto analítico que acabamos de criar? Imagina um estudante no primeiro semestre de marketing tentando construir uma fundação aplicável. Nós passamos de 4 palavras simples e incrivelmente fáceis de lembrar, os 4 P's, para uma matriz bidimensional que cruza 4 funções genéricas com naturezas operacionais básicas e complementares. O sacrifício do poder mnemônico dos 4 P's é colossal. A gente não pode ignorar o valor educacional da simplicidade. Mas a minha crítica não é só sobre o formato ou sobre quão bonito isso fica no quadro negro. A minha crítica é sobre a real eficácia prática da essência da proposta. Você acha que a complexidade anula a utilidade? Eu acho que a complexidade, neste caso, pode ser apenas semântica, disfarçada de ciência dura. Se analisarmos friamente como mencionei enquanto você listava, configuração é essencialmente produto. Valoração é preço, facilitação é praça e simbolização é comunicação. O próprio artigo reconhece que o Philip Kotler, lá em 1972, já tinha mapeado esses exatos mesmos objetivos intermediários universais. E mesmo com esses conceitos existindo e sendo discutidos há décadas, a disciplina optou por manter os 4 P's como design dominante. E por que mantivemos? Porque na trincheira do mercado, o gestor não diz que precisamos de um instrumento complementar de valoração situacional. Ele diz que precisamos cortar o preço por 3 dias. A pergunta que fica é se os autores não estão apenas reescrevendo os nomes dos 4 P's, usando um jargão mais intrincado, sem realmente mudar as alavancas que o profissional opera na vida real. Esse é um ponto interessante, embora eu o formulasse de outra forma. Reduzir essa matriz a uma mera manobra semântica ou jargão é ignorar a revolução estrutural enorme que a tabela 2 do artigo apresenta. A mudança de nomenclatura não é vaidade acadêmica. Ela reflete uma mudança de paradigma que o modelo antigo simplesmente não suporta. Deixe-me dar um exemplo prático que o artigo menciona. Imagina uma montadora de carros. Se ela oferece, de repente, um sistema de som de luxo como um opcional gratuito, mas apenas durante este fim de semana, como você classifica isso nos 4 P's? É produto ou é promoção de vendas? No dia a dia, um gestor chamaria de promoção, provavelmente. Exatamente. E aí mora o erro metodológico. A montadora mexeu no produto, ela adicionou o som para criar uma urgência de curto prazo. No novo modelo dos autores, isso tem um lugar cristalino. É uma promoção de produto, ou seja, um instrumento complementar atrelado à função genérica de configuração. Se a mesma montadora der um desconto direto em dinheiro neste mesmo fim de semana, é uma promoção de preço, um instrumento complementar de valoração. Percebe como a matriz limpa a área? O novo modelo alinha as promoções direcionadas ao consumidor, aos canais de distribuição e à própria força de vendas em uma estrutura unificada.
Ele espelha de forma científica a distinção prática que o mercado faz há anos entre atividades above the line e below the line. E o mais importante, isso resolve diretamente o problema de como mensurar empiricamente o retorno de táticas cruzadas. No modelo antigo a gente não consegue medir direito, porque tudo que tem urgência cai no mesmo buraco negro residual. O novo modelo expõe os instrumentos de forma mutuamente exclusiva. Ele separa com precisão cirúrgica o que é criar demanda a longo prazo, que são as funções básicas, do que é ativar e colher essa demanda a curto prazo, que são as funções complementares. Eu reconheço a elegância intelectual dessa separação, de verdade, e quero demonstrar aqui a minha humildade intelectual. Eu concedo que tratar a promoção de vendas de forma residual limitou historicamente o desenvolvimento de teorias testáveis e de pesquisas consistentes. O esforço desses autores para criar uma definição positiva para a promoção é louvável e era urgente para a área. Porém, não podemos nos iludir achando que essa categorização maravilhosa em planilhas vai erradicar as ambiguidades no mundo real. E aqui está a falha central dessa nova proposta. Os autores definem um instrumento promocional complementar pela sua natureza situacional e, fundamentalmente, pelo seu limite de tempo. É o incentivo de curto prazo para quebrar a inércia. Mas como a gente define operacionalmente o que é curto prazo? Eles sugerem que é um desvio temporário da oferta padrão. Sim, mas o que é temporário? O próprio artigo cita a pesquisa do Hardy de 1984 que descobriu empiricamente que a duração de uma promoção é algo altamente relativo ao tipo de indústria e à tática. 3 dias é curto prazo, e se a campanha de descontos dura 3 meses, como muitas montadoras de veículos fazem para escoar estoque? Se a duração for o critério central que separa o básico do complementar nessa nova matriz, nós vamos bater de frente com os mesmíssimos problemas de confiabilidade que os 4Ps enfrentavam. Imagina 2 pesquisadores analisando uma campanha de cupons estendida por um ano. Um pode classificar isso como parte da estratégia básica de preços da empresa, já que dura um ano inteiro, enquanto o outro vai classificar como uma promoção de preço complementar, porque usa a mecânica típica de cupons. Ou seja, essa taxonomia nova, baseada na intenção situacional do gestor e no tempo, carrega uma carga de subjetividade tremenda. Por mais sofisticada que ela apareça no papel, ela ainda vai patinar nos formidáveis problemas de sobreposição no terreno confuso da realidade de mercado. Melhoramos o mapa, sem dúvida, mas o território continua selvagem e caótico. É exatamente por o território ser selvagem e caótico que a gente não pode continuar usando um esboço feito à mão e dizendo que funciona bem o suficiente. Precisamos de um mapa com coordenadas precisas. Para resumir a minha posição com base em tudo que debatemos hoje, eu diria o seguinte: a superação da definição negativa e residual da promoção de vendas não é um luxo, é um passo absolutamente necessário para a maturidade científica do marketing. Ao ancorar a classificação nas condições essenciais para que uma troca aconteça, as funções genéricas de configuração, valoração, facilitação e simbolização, e cruzar isso com a clareza do que é longo prazo versus curto prazo, os autores entregam para estudantes, pesquisadores e gestores uma base incrivelmente mais robusta. O sacrifício de perder a facilidade da sigla dos 4Ps é um preço minúsculo a se pagar pela clareza lógica. É essa clareza que vai nos permitir isolar, analisar, medir e otimizar cada variável do mix de marketing contemporâneo com o rigor que a nossa profissão exige hoje. Para sumarizar a minha perspectiva, eu continuo firme na crença de que a utilidade e a aplicabilidade devem ser o teste definitivo de qualquer ferramenta conceitual em uma disciplina aplicada como marketing. A crítica de que a promoção de vendas virou um balde de sobras nos 4Ps está certíssima sob as lentes estritas da taxonomia. Mas, ao tentar sanar essa falha através de uma matriz que cruza 4 funções diferentes com naturezas operacionais e temporais, a gente corre um sério risco. O risco de ter trocado a clareza de uso e a simplicidade pragmática por um excesso de preciosismo acadêmico. O sucesso dessa nova classificação continuará a depender fortemente da interpretação subjetiva de quem a usa sobre o que é comportamento básico e o que é complementar no calor do mercado.
Os 4Ps não sobreviveram décadas e se tornaram um design dominante por serem impecáveis cientificamente. Eles sobreviveram porque são moldes flexíveis, que suportam muito bem o peso e a velocidade da realidade gerencial. Apesar das nossas divergências bem claras quanto ao nível de complexidade e a aplicação prática dessas matrizes no dia a dia, acho que a gente concorda integralmente sobre o valor imenso de fazer o que fizemos aqui. Dissecamos criticamente modelos que por muito tempo foram engolidos como dogmas indiscutíveis nas salas de aula de administração e marketing. Questionar as estruturas íntimas dos 4Ps de McCarthy enriquece muito a nossa compreensão geral da disciplina. Sem sombra de dúvida, é só pressionando as fundações das nossas teorias e testando seus limites que a gente descobre as rachaduras e as reais oportunidades de evolução. Um debate honesto e rigoroso como esse não enfraquece a teoria original. Ele traz luz e fortalece o pensamento crítico de toda a comunidade de marketing. Para os estudantes de marketing e gestores que estão nos acompanhando, sugerimos fortemente que não parem por aqui. Há muito mais nuances e detalhes fascinantes no artigo original do Van Waterschut e do Van den Boelt para vocês explorarem. Como a gente sabe, a teoria só ganha vida de verdade quando é testada. Então, a gente encoraja vocês a pegarem essa nova matriz bidimensional sugerida por eles e aplicá-la em seus próprios estudos de caso ou nos desafios das suas empresas de forma independente. Vejam na prática o que funciona e o que trava. Nós deixamos vocês com essas múltiplas perspectivas para que tirem as suas próprias conclusões, sem respostas prontas. Muito obrigado por acompanharem nossa conversa de hoje. Até a próxima!